nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 1. Necessidade da verdadeira devoção a Maria. Com toda a igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós precisamos entender que, em comparação a Deus, a Virgem Maria não é nada. Não é nada. Um grãozinho de areia em frente a um oceano. Comparado a Deus, a Virgem Maria é tão pequena, mas tão pequena, tão pequena. Claro que, comparada a mim, a Virgem Maria é infinitamente superior e maior. Por quê? Mãe de Deus, fiel a Deus, fiel ao Senhor. A única digna de receber nela o Cordeiro de Deus. O ente querido de Deus, o Filho unigênito de Deus. Portanto, comparado a Deus, ela é pequenina. Pequenina. Porque só Deus é o Senhor. Só Ele é aquele que é. Aqui já cai por terra algo que nos acusam muitas vezes, de nós prestarmos adoração a Maria, a Virgem Maria, a Santíssima Virgem. E nós não a adoramos como deusa, porque não é, e sabemos muito bem disso. Maria é mãe de Deus. Não é deusa, mas é mãe de Deus. E depois de Deus, não existe ser maior na face da terra do que a Virgem Santíssima. Mas comparada a Deus, ela é infinitamente pequenina, pequena, incapaz diante de Deus. Deus poderia servir-se de outra forma, porque não podemos dizer que Deus precisava. Não, Deus podia servir-se de outra forma, mas Deus quis servir-se desta forma para vir ao mundo. E se Deus quis, significa que esta forma era mais perfeita, porque a vontade de Deus é sempre perfeita e santa em tudo. No entanto, supostas coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. A Virgem é pequenina diante de Deus, um grãozinho de areia frente ao oceano. Mas Deus tomou uma atitude, um proceder, uma forma de proceder. Qual foi a forma? Deus se inclinou um dia para uma pequenina casa, olhou para a Virgem Maria através do seu anjo e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria se perturba por conta da saudação do anjo, tentando entender o que significava a semelhante saudação, e o anjo esclarece, o arcanjo Gabriel: você vai ficar grávida, Maria, do Filho de Deus. Então Deus tomou esse proceder de inclinar-se para Maria, de voltar-se para a Virgem Maria para alcançar a humanidade, para alcançar o homem, para nos alcançar. Portanto, Deus nunca vai mudar de proceder. Deus continua se inclinando para a Virgem para alcançar o homem, e será assim também na sua vinda. Hoje Deus se inclina para a Virgem para abençoar a humanidade. É um dogma, é o que nós cremos. Maria, medianeira de todas as graças. A Virgem Maria é a medianeira de todas as graças que recaem de Deus para a humanidade. Portanto, nós podemos dizer que até as graças que os protestantes recebem passam pela Virgem Maria. Até as graças que muitas vezes pessoas que não são nada e nem buscam a Deus recebem, passam pelas mãos da Virgem Maria, porque ela é medianeira de todas as graças. Todas as graças passam por Maria. Por quê? Porque o doador de toda graça passou pela Virgem Santíssima. O doador de todo dom passou pela Virgem Santíssima. Portanto, toda graça,
toda a obra da redenção, tudo passou pela Virgem Santíssima. E passa ainda pela Virgem Santíssima. Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus, pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria para que os homens recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Então imagina, era suspiro dos profetas. Nosso Senhor Jesus vai dizer na sua palavra que os profetas desejaram ver e ouvir o que nós vimos e ouvimos e não puderam. Porque eles falaram de Jesus, eles pregaram a respeito de Jesus, eles falaram o que aconteceria se nós olharmos o profeta Isaías, o que ele disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, aquele que deve reger todas as nações com cetro de ferro. Mas ele mesmo não viu. Ele falou, ele anunciou, ele pregou, ele profetizou, mas ele mesmo não viu. Eles desejaram ver, os profetas desejaram ver e não viram. Só a Virgem Maria, com a sua doçura e humildade, sem desejar, mas apenas desejando fazer o que Deus queria, o que agradava a Deus, foi quem recebeu no seu ventre e deu ao mundo o Salvador. Só ela pôde nos dar o Salvador. Os profetas, por mais santos que fossem, nenhum era digno de receber Jesus. Nenhum era digno de ver Jesus. Nenhum era digno de tocar em Jesus. Nenhum. Pegue os profetas e os santos da antiga lei, o pai Abraão, nosso pai na fé. Nenhum deles encontrou graça e dignidade diante de Deus para poder trazer ao mundo o Filho de Deus. Só Maria Santíssima o encontrou. Só a Virgem Maria. Esta é a relação do Pai com Maria. Deus Pai, em Maria Santíssima, encontra a fecundidade, a santidade, a obediência e a graça necessária para operar sua obra, dando o seu Filho unigênito. Aqui nós vemos a relação do Pai com a Virgem Santíssima. O Pai, por meio dela, dá seu Filho à humanidade. O Pai, por meio da Virgem Maria, entrega seu unigênito à humanidade. Não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que os homens o recebessem por ela. O Pai dá seu Filho por Maria e a Maria, porque o mundo não era digno. Não existia ninguém digno, nem os profetas, nem o rei Davi, nem Salomão no auge da sua glória, nenhum. Só Maria Santíssima, na sua humildade, no seu escondimento e na sua doçura, podia dar ao mundo o Filho de Deus. Só ela. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu Filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade, na medida em que uma simples criatura a podia receber. Então imagina, Nossa Senhora recebeu do Pai a sua fecundidade, a fecundidade de Deus habitou em Maria Santíssima para que ela pudesse, na medida que uma criatura humana pudesse receber de Deus, dar ao mundo o Salvador. Então ela recebe a fecundidade de Deus na medida em que ela podia receber, porque a fecundidade de Deus é sem limites, é ilimitada. E Maria Santíssima, por mais que seja santa e viveu santamente e obediente, ela tinha limites humanos. E Deus comunica a sua fecundidade a ela na medida em que ela, mulher, podia receber. E ela recebe esta fecundidade para dar um rosto à humanidade, um rosto ao mundo. O mundo indigno de ver este rosto, o mundo indigno de tocar esta face. Mas Maria Santíssima alcança dignidade para dar ao mundo um rosto, para que o mundo veja esse rosto sem perecer, sem morrer. Nós vemos a relação de Deus Filho com Maria Santíssima, como o novo Adão ao seu paraíso terrestre,
Assim, desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar às escondidas maravilhas de graça. Porque imagina, Nosso Senhor encontra em Maria o seu paraíso terrestre, o seu jardim de delícias, e Jesus, desde a sua concepção, já operava graças e maravilhas. Não foi só quando Jesus assumiu a sua vida pública que ele operou graças e maravilhas, porque nós vemos que Nossa Senhora, após receber a saudação do anjo, vai visitar Isabel, sua parenta. E Isabel, apenas de ouvir a voz da Virgem Santíssima, fica cheia do Espírito Santo e a criança estremece no seu ventre. O que é isso? É Jesus já operando a sua graça invisivelmente. Invisivelmente. Então Jesus, dentro do ventre da Virgem Maria, por onde ela passava, ele ia operando graças invisíveis, maravilhas de graça. Achou a sua glória e a de seu Pai, escondendo os seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável Virgem na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Olha que coisa bela. Jesus achou sua glória se escondendo, porque nós temos a Bíblia nos narrando que Jesus começa a sua vida pública com 30 anos de idade. Por 30 anos, Jesus se escondeu, obedecendo em tudo à Virgem Santíssima. E aí ele achou sua glória, na obediência à sua mãe, na obediência àquela que foi a única digna de o gerar, de o apresentar ao mundo. E é ela que o apresenta ao mundo quando ele inicia sua vida pública. Se Maria apresentou o rosto do Salvador ao mundo, Jesus também começa a sua vida pública de milagres apresentado pela Virgem. Meu filho, eles não têm mais vinho. Mulher, isso compete a nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria apresenta Jesus ao mundo com seus milagres, dizendo para nós: fazei tudo o que ele vos disser. Maria apresenta seu filho ao mundo dizendo: vocês precisam fazer tudo o que ele manda. Vocês precisam fazer tudo o que ele disser para que haja felicidade, para que haja o vinho novo. É preciso fazer tudo o que ele manda. Assim a Virgem Santíssima apresenta Jesus ao mundo, apresenta Jesus a nós. É uma admirável, e vai dizer São Luís, admirável, incompreensível dependência de um Deus. Nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho para nos mostrar o seu valor e glória infinita, embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. O Espírito Santo é o revelador da palavra de Deus. É ele que é o inspirador da palavra. Alguns santos dizem que o Espírito Santo quem escreveu a Bíblia. O escritor da Bíblia é o Espírito Santo, o grande escritor da Bíblia. E São Luís está dizendo que nem nesta vida oculta, mesmo nesta vida oculta, teve uma coisa que o Espírito Santo não ocultou: a submissão de Jesus a Nossa Senhora. Submisso em tudo, desde a sua infância até os seus 30 anos, fase adulta, Jesus submisso à sua mãe. Submissão admirável e incompreensível. Porque estamos falando de um Deus, e Deus se deixou submeter. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado. E este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Porque nós vamos ver que Jesus tem dois primeiros milagres, um na ordem da graça e um na ordem da natureza. Na ordem da graça, o primeiro milagre de Cristo é quando João Batista recebe o Espírito Santo no seio de sua mãe, Isabel. Nas bodas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe. E este foi o seu primeiro milagre na ordem natural. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela, os continuará até o fim dos séculos. É o que eu dizia sobre Deus não mudar de procedimento. Por quê? Deus se encarna por Maria. O primeiro milagre na ordem da graça, que é o batismo no Espírito Santo de João Batista, é por Maria Santíssima, que ouve o arcanjo Gabriel dizer: olha, também Isabel, tua parenta, aquela que era estéril, na velhice concebeu.
o que Maria Santíssima faz? Ela vai lá. Ela vai às montanhas. Ela vai ver sua prima. E porque ela vai levando Jesus no seu ventre, ali acontece o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça, porque Isabel recebe a graça de ter o Espírito Santo depois de ouvir a saudação de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, da Virgem Santíssima. Primeiro milagre na ordem da graça, na ordem da natureza, visivelmente, humanamente, para todos verem, também foi pela intercessão de Maria Santíssima nas bodas de Caná. Então, olha como o Senhor faz. Se o Senhor decidiu por Maria Santíssima vir ao mundo, também por ela foi que Deus decidiu manifestar o seu Filho ao mundo. Então a manifestação do Cordeiro, a manifestação do Filho se dá totalmente por Maria Santíssima. Não tem outra forma, não veio de outra forma. É só por ela que o Senhor se revelou. Foi por ela que o Senhor também revelou a sua vida de milagres. E o Senhor não mudará de procedimento. Será também por Maria Santíssima que Deus manifestará pelo seu Filho Jesus os seus milagres, o seu poder. Nós vamos ver a relação de Maria Santíssima com o Espírito Santo. E isto é belo. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela e nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias até o fim dos séculos. Os predestinados e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que, quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Imagina, quando nós olhamos para a Trindade, no início de tudo, antes mesmo da criação, o Pai tem um pensamento sobre si mesmo, e este pensamento, este olhar do Pai em sua glória é o Filho, o seu pensamento é uma pessoa. O Pai e o Filho se contemplam, se amam, e este amor gera também uma pessoa, o Espírito Santo. Os três são a mesma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, a mesma substância. Claro que com características distintas, mas a única e mesma pessoa. Não são três pessoas, três deuses, não. Um só Deus, em três pessoas distintas. Tendo sido o Espírito Santo gerado por este Pai e Filho em uma união de amor, o Espírito Santo em Deus estava estéril. Não que não haja fecundidade no Espírito Santo, há e muita. Tanto que hoje o Espírito Santo continua a ser fecundo em nós, produzindo em nós Jesus. O Espírito Santo encontrou toda a sua fecundidade em plenitude na Virgem Maria, gerando no seio virginal o Filho de Deus, o Verbo que se encarna por obra do Espírito Santo. E São Luís diz uma coisa bela: quer ser cheio do Espírito Santo, seja cheio da Virgem Maria. Porque quanto mais o Espírito Santo encontra numa alma o amor pela sua divina esposa, tanto mais ele enche esta alma da sua presença e tanto mais ele forma Jesus nesta alma. Ele forma o corpo místico de Cristo nesta alma. Portanto, para ser cheio e cheia do Espírito Santo, o caminho para nós cristãos católicos é estar cheio da devoção à Virgem Santíssima. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem deu ao Espírito Santo a fecundidade, como se ele não a tivesse. Ele é Deus e por isso possui a fecundidade, ou a capacidade de produzir, tal como o Pai e o Filho, embora a não transforme em ato produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Mistério de graça, escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Se tem uma coisa que precisa ficar clara para nós é: não precisamos compreender tudo. Não temos a missão e o dever de entender tudo,
porque mesmo se tentássemos, nunca conseguiríamos. Nem os santos, nem os cristãos mais intelectuais, nem os maiores teólogos que já passaram pela face da terra, nenhum compreenderia todo este mistério, esta manifestação de Deus, esta fecundidade do Espírito Santo no ventre ditoso da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.